Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Pai, eu quero te amar, tocar em teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração,
me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez, né? Na nossa sala desse tratamento, desse aprendizado, com a graça de Deus. Espero que todos estejam bem. E hoje eu estou aqui no comando desse trabalho, desse tratamento. Meu nome é Rose, para quem não me conhece. E, em primeiro lugar, eu quero falar dessas delícias que está aparecendo aqui, né, na nossa tela. Gelato, Festival do Gelato, dia 27 de abril. Olha que maravilha, um domingo, depois do almoço, né? Vai todo mundo lá no Segal, aproveitar essas delícias, bater papo, fazer amizade, se conhecer. E a gente está contando com todos vocês lá na nossa casa, dia 27 de abril. Hoje nós temos o nosso querido Fernando fazendo a harmonização, essas músicas lindas, lembrando que a música é uma prece, né? Por isso que é tão importante a gente estar bem sintonizado com a música, com o ambiente, porque é uma prece. Depois nós vamos ter a leitura do Evangelho, capítulo 10, com a nossa amiga Rosa. A prece inicial é o Juliano que fará, e hoje nós temos a palestrante, a Terezinha, que vai falar aqui conosco hoje sobre o tema perdoar para ser perdoado. Um tema muito importante para todos nós. E depois da palestra, da explanação da Terezinha, vem o passe virtual e a prece final com a Dircinelli. Eu vou pedir mais uma musiquinha com o Fernando, para depois a gente já dar início com a leitura do Evangelho. Fernando, mais uma música? Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão,
levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se eles vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinará aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Que assim seja. Querido Mestre Jesus, estamos reunidos nesta noite cheios de gratidão por essa oportunidade abençoada que estamos juntos em busca do entendimento e da paz. Pedimos com humildade a sua permissão para iniciar os trabalhos desta noite de reunião pública. Rogamos que os bons espíritos nos envolvam em sua luz e amor, inspirando as nossas palavras e os nossos pensamentos, que possam eles ser compartilhados com todos e que o nosso Mestre Jesus esteja sempre à frente do nosso trabalho. E que assim seja. Zinha, agora é com você, minha irmã. Espero que todos estejam bem. E vamos à nossa conversa de hoje sobre um assunto tão importante, porque Jesus falou tanto, né, do perdão, ele enfatizou tanto essa virtude, né, e não foi à toa que ele enfatizou tanto, que ele falou tanto sobre o perdão. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso para nós procurarmos, né, o ensinamento. Eu vou repetir algumas coisas que foram lidas aí, mas para nós desenvolvermos um pouquinho a ideia, né? Então, essa frase, se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Nós sabemos que a palavra pecado, né, o Espiritismo não usa essa palavra, né, mas é no sentido de erro, né? O Pai perdoará os vossos erros.
Mas se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Bom, nós sabemos que Deus, Ele que nos criou, Ele nos conhece. E Ele sabe que enquanto nós não formos espíritos perfeitos, nós vamos errar. Porque somente espíritos perfeitos é que não erram, não é? Mas enquanto nós não somos ainda perfeitos, nós cometemos erros. Erramos, acertamos e vamos aprendendo. Portanto, como Deus nos conhece, nos compreende a nossa situação, Ele nos perdoa sempre. Só que muitas vezes, nós é que não nos sentimos perdoados no nosso íntimo. Nós que não nos sentimos perdoados pela nossa própria consciência, né? E, então, para nós nos sentirmos bem com a nossa consciência, perdoados dentro do nosso íntimo, da nossa consciência, né? Nós precisamos aprender a perdoar os nossos irmãos, aqueles que cometem também erros contra nós, né? Para nós ficarmos em paz com a nossa consciência, nos sentirmos perdoados, né? E, então, nós precisamos perdoar sinceramente de coração, que nós vamos ver depois, né? Aqueles que nos ofenderam. E também, muito importante, reconhecer quando nós erramos e chegar com a pessoa e pedir perdão, né? Esse é um processo que vai nos ajudar a nos sentirmos bem conosco mesmos. Perdoar e também pedir perdão, porque nós também erramos, né? Se as pessoas cometem alguma coisa contra nós, nós também cometemos contra outras pessoas, né? E nós temos que reconhecer isso, né? Aí Jesus tem uma frase assim: se vosso irmão pecou contra vós, ide e corrige-lhe a falta, particularmente entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis conquistado o vosso irmão. Olha que conselho, né, que Jesus está dando aí. Alguém fez alguma coisa para você? Vai lá conversar com ele. Vai lá conversar. Por que você falou isso? Por que você fez isso? Eu fiz alguma coisa para você? Eu te ofendi? Se eu fiz foi sem querer, me perdoe, né? Mas por quê? Vamos, essa conversa, né? Se a pessoa nos ouvir, nós vamos ter um amigo a mais na nossa vida. Isso acontece realmente. Tem um caso na minha família, né? Uma moça começou a namorar com um rapaz que hoje é o marido dela, só que a mãe dele começou desde cedo a implicar com ela, a destratar ela quando tinha reunião na casa dele, né? Com os pais, tudo, ela destratava a moça. E a moça tentando se aproximar dela. E ela destratando, jogando indireta. Ela ficava falando da ex-namorada do filho na frente da moça, para provocar, né? Falando bem da ex-namorada, sempre assim. E eles chegaram a casar e tudo. Mas até antes de casar, durante o noivado, e aquela situação. Um dia, ela fez o seguinte, a moça fez o seguinte. É uma sobrinha minha. Ela chamou a futura sogra e falou: dona fulana, senta aqui, eu queria conversar com a senhora. Aí ela sentou, né? Ela falou assim: eu tenho notado que a senhora não gosta de mim, a senhora tem me tratado mal, a senhora joga indireta, eu gostaria de saber o porquê. Eu fiz alguma coisa para a senhora, né? Se eu fiz foi sem querer, né? Mas eu queria saber por que a senhora me trata. Eu queria muito ter amizade com a senhora, eu queria me dar bem com a senhora. A mulher começou a chorar. Ela começou a chorar, pediu desculpa. Não tem nada, você não fez nada para mim, me desculpe. E dali por diante se tornaram amigas, se deram muito bem, até a morte dessa senhora, se deram muito bem. Depois que eles casaram, ela não sabia o que fazer para agradar a nora, né? Mas foi essa conversa que quebrou aquela coisa desagradável que existia, né? Quebrou uma conversa fraterna, uma conversa amorosa. Então, funciona, realmente funciona, né? E é o caso aqui, ela ganhou uma amiga. Ela ganhou, e foi mesmo, uma amiga, né? Muito bem.
Aí tem essa outra passagem que foi lida também aí, né, pela nossa irmã. Então, Pedro se aproximou e disse, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será que 7 vezes? Porque havia essa tradição, né, de perdoar 7 vezes. Aí Jesus respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, eu digo até 70 vezes 7 vezes. Sabe quanto é 70 vezes 7 vezes? 490 vezes. Né? Perdoar 490 vezes. Quer dizer, perdoar sempre. Né? Sempre perdoar. Né? Aí Kardec fala assim, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, olha a palavra que ele usou aqui, misericórdia. Ele está falando aqui, perdoar é um ato de misericórdia. O perdão é um ato de misericórdia. E essa palavra misericórdia sempre me ficou na cabeça. O que realmente significa essa palavra, né? Aí eu fui pesquisar. E essa palavra, ela tem origem no latim. E ela é formada por 2 palavras. Uma é miserere, que significa ter compaixão. E a outra palavra é cordis, que significa coração. Então, misericórdia significa ter compaixão no coração. E perdoar é ter compaixão no coração. Olha que bonito, né? Quando a gente procura entender o sentido mesmo da palavra. Perdoar é ter misericórdia, é ter compaixão no coração, né? E a misericórdia, como Kardec continua, né? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí tem gente que fala assim, como é que eu vou esquecer uma coisa que aconteceu? Está gravada na minha memória. Não dá para esquecer, está gravado. Tudo bem. O fato está gravado. Mas a ofensa pode ser esquecida. A ofensa, que é aquele sentimento de se sentir ofendido, aquele sentimento de se sentir magoado, né? Aquele sentimento de se sentir prejudicado. Isso nós podemos ir deixando de lado. Isso é possível, né? Então, esquecer a ofensa é não ficar alimentando o sentimento de mágoa, né? De raiva, de ódio, não ter desejo de vingança, sabe? Ficar alimentando aquilo dentro da gente. Tem gente que fica anos alimentando esse sentimento, porque ele falou, porque ele disse, porque ele fez aquilo, porque ele fez, eu não esqueço, eu não perdoo, não é? E é isso que Jesus condena, né? É isso que Jesus condena, né? Agora, tem uma questão que nós também precisamos entender. Nós somos seres imperfeitos. Nós estamos muito longe da perfeição. Então, num primeiro momento, quando alguém faz alguma coisa para nós, é natural, devido ao nosso estágio evolutivo, é natural que a gente fique bravo, fique nervoso, fique magoado, né? Fique com raiva num primeiro momento. É normal, né? É até natural devido à nossa inferioridade, né? Mas o problema é ficar alimentando esses sentimentos indefinidamente. Esse é o problema. Essa é a coisa grave, né? Ficar alimentando anos e anos e anos aquela raiva, aquela mágoa, aquele rancor. Esse é o problema. Então, ficou com raiva, ficou nervoso, né? Tudo bem. No dia seguinte, vou deixar para lá, vou seguir minha vida, vou cuidar da minha vida e pronto, né? Kardec diz assim, infeliz daquele que diz, eu não perdoarei jamais. Eu conheci pessoas assim, que falam assim, quando alguém faz alguma coisa para mim, eu nunca mais esqueço, eu nunca mais perdoo. Aquela pessoa morreu para mim. Aí Kardec diz que essa pessoa é infeliz, é uma pessoa infeliz, né? Aí Kardec completa, pois se ele não for condenado pelos homens, ele será certamente por Deus. Nós aprendemos com os espíritos superiores que Deus não condena ninguém, né? É uma forma de expressão. Deus criou leis perfeitas que incidem sobre as nossas vidas. Nós estamos debaixo dessas leis divinas.
E quando nós agimos dessa forma, não saber perdoar e ficar cultivando sentimentos negativos, né? Nós vamos nos comprometendo com as leis divinas. Isso sim, vamos nos comprometendo com as leis divinas e vamos ter que enfrentar as consequências disso. Porque Deus criou a lei de uma forma que ele não precisa castigar ninguém, ele não precisa punir ninguém, não precisa nada. Ele criou as leis de uma forma que nós agimos e atraímos para nós as consequências naturais do nosso comportamento. E essas consequências não são castigo, são oportunidades de irmos aprendendo a nos comportar de uma forma melhor, né? E Kardec diz que o ódio ou o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. Então, a pessoa que guarda raiva, guarda rancor e tudo mais, é uma alma sem elevação e sem grandeza, né? E o esquecimento das ofensas, segundo Kardec, né, é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Então, quando uma pessoa perdoa a outra sinceramente, ela está acima daquele mal que a pessoa fez. Ela está acima, né? Ela está se revelando uma pessoa mais elevada, né? Aí um dia eu ouvi uma frase, né? Eu achei bastante interessante, né? Eu achei bem interessante essa frase, numa palestra que eu ouvi. Odiar é alguém todo dia tomar um pouquinho de veneno, querendo que aquela outra pessoa morra. Né? Eu desejo mal para ela, mas quem está tomando o veneno sou eu. O veneno o que é? Esses sentimentos negativos. Esse é o veneno, né? Porque todo o nosso organismo, ele reage quando nós alimentamos sentimentos negativos. Afeta todo o nosso organismo, né? As células do nosso corpo sofrem uma agressão real, as células do nosso corpo, né? Que podem causar doenças físicas, distúrbios emocionais e tudo mais. Portanto, o maior beneficiado é aquele que perdoa. Ele é o maior beneficiado, né? Aí Kardec fala uma coisa assim: há duas maneiras de perdoar. Duas maneiras. Uma é grande, nobre, realmente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza e amor esse próximo que ele está perdoando, né? Respeitando a sensibilidade dessa pessoa, não humilhando. É aquele perdão real, fraterno, amoroso, né? Essa é uma maneira de perdoar. A outra, segundo Kardec, é quando o ofendido, ou aquele que se julga ofendido, impõe ao outro condições humilhantes. Por quê? Eu te perdoo, mas mostrando, sabe, se colocando numa posição, olha como eu sou melhor que você, eu estou te perdoando, eu estou acima de você, quer dizer, de uma forma que humilha aquela pessoa. Isso não é o perdão que Jesus está ensinando, né? Ou então aquele que diz, eu perdoo, mas não quero nunca mais ver ele na minha frente. Também não perdoou, não é perdão, né? Não quero mais ver ele na minha frente. Ou aquele que diz que perdoou, até conversa com a pessoa, mas lá no íntimo, né? Ainda tem mágoa, tem rancor, né? Fica ainda aquilo lá no seu íntimo, né? E até às vezes, quando acontece alguma coisa ruim para a pessoa, lá no íntimo ela fica contente. Tá bem? Tá bem? Bem feito, né? Olha lá, né? Também não é perdão, né? E existe tudo isso em nós, porque nós somos imperfeitos. Segundo a escala dos espíritos que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, nós somos espíritos da terceira ordem. Somos imperfeitos ainda, né? Por isso nós temos essas coisas. Por isso Jesus veio ensinar para a gente ir trabalhando isso em nós, né? Muito bem. Aí tem uma frase de Jesus que eu gosto muito dessa frase. Aliás, de todas, né? Mas tem algumas que marcam, né? Ele fala assim: reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. O que ele está falando? Enquanto vocês estão aqui encarnados, procurem se entender, procure acabar com essa inimizade, procuram perdoar o outro, para não levar para o mundo espiritual
essas desavenças, esses sentimentos negativos, que podem gerar muito sofrimento e podem gerar obsessões graves. Tem muitas obsessões que nós conhecemos, que espíritos que se comunicam no centro, que provém disso, né? De inimizades que aconteceram ali numa encarnação, e um não soube perdoar o outro, e fica remoendo, e fica alimentando o sentimento de ódio, desencarna, continua e fica obsediando o outro, um obsediando o outro. Então, Jesus fala, não deixe isso acontecer. Resolve agora, resolve isso agora. Não espera o desencarne nem de um, nem de outro. É uma sabedoria isso, uma grande sabedoria. E outra, para não levar também esse problema para futuras encarnações, porque vai levar. Aí vai ter que se unir, ou como parente, ou como irmão, ou com pai e filho, ou mãe e filha, ou seja o que for, esses inimigos, e aquelas encarnações lá de briga, de discussão, de desentendimento, né? E começou lá em outra encarnação. Então, precisa resolver agora. Jesus fala, se reconciliem agora. Não deixe isso para depois. É sabedoria, né? É sabedoria. Muito bem. Tem obsessões que duram várias encarnações. Os espíritos vão para o mundo espiritual, reencarnam, vão para o mundo espiritual, reencarnam e continuam se digladiando, brigando, um perseguindo o outro, né? A gente vê, né, nos livros, contam casos terríveis de grandes obsessões, né? Aí tem uma coisa interessante, né? No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, somos ainda imperfeitos, como que nós podemos amar os inimigos? Como que nós podemos amar aqueles que nos prejudicaram, né? Orar por aqueles que nos perseguem, né? Como Jesus fala, fazer o bem àqueles que nos fizeram mal. Como que nós podemos fazer isso? Nesse estágio evolutivo que nós estamos, né? Aí até Kardec comenta isso no Evangelho, ele fala, não é possível, nesse estágio, nós amarmos um inimigo da mesma forma que a gente ama nosso pai, nossa mãe, nosso filho, né? Nossos amigos mais íntimos. Não dá, né? Espíritos elevados, como Jesus e os bons espíritos, eles conseguem, mas nós ainda não, né? Lembrem, né, aquela passagem quando Jesus estava morrendo na cruz, né? Ele fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Estava pedindo perdão para os seus algozes, para aqueles que o estavam torturando e matando. Isso é um amor, é um perdão por amor, né? Mas ainda nós não temos essa capacidade. Então, que amor é esse que nós temos condições de nutrir pelos nossos inimigos ou por aqueles que nos prejudicam? Que amor é esse, né? É perdoar, né? É não ficar alimentando ódio contra a pessoa, né? Nem desejo de vingança. É desejar o bem para a pessoa, exercitando isso, exercitando um pouquinho de cada vez. É desejar o bem para a pessoa, né? Se a pessoa precisar da gente por alguma razão e a gente puder ajudar, vamos ajudar, né? Não prejudicar as pessoas, nem em pensamento, nem em palavra, nem em atos. Não prejudicar de forma nenhuma, nem vibrando coisas negativas, nada. Pagar o mal que eles fizeram com o bem, se nós tivermos oportunidade, né? E se houver oportunidade de reconciliação, vamos nos reconciliar, não vamos negar a reconciliação. Essa é uma forma que nós podemos e temos condições de amar os nossos inimigos. Dessa forma, né? Exercitando isso. Isso é amar e perdoar, que está ao nosso alcance. Está, porque se não estivesse ao nosso alcance, Jesus não viria ensinar. Ele não ia perder tempo de ensinar uma coisa que a gente não tinha condições nenhuma de fazer. É como um professor chegar numa sala de aula, vai ensinar matemática avançada numa sala de fundamental. Ele sabe que não adianta, ele não vai fazer isso. Então, os espíritos superiores só ensinam aquilo que nós temos condições de fazer.
Nós temos que pensar. Tem gente que fala, isso era Jesus. Não. Jesus, ele nem mostrou toda a grandiosidade dele. Ele veio aqui para mostrar o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer, né? E esse é um exercício que... Começo, gente, começo é exercício. Né? Exercício, até se tornar. E exercitando esse perdão, né? Esse exercício que nós falamos agora, né? Mais tarde, nós vamos desenvolvendo o perdão por amor. Aquele perdão que Jesus demonstrou lá quando estava morrendo na cruz. Nós vamos desenvolvendo isso conforme nós vamos exercitando, né? E vamos conquistar o amor incondicional, né? É assim que a gente vai evoluindo. Não temos condição de fazer isso hoje perfeitamente, vamos fazer da melhor maneira que nós pudermos, né? E sempre pensando, sempre lembrando, será que se eu prejudiquei alguém, vou lá pedir perdão também, né? Sempre pedir perdão, né? Aí, como nós já estamos no finzinho, eu vou só contar uma historinha para vocês, um conto árabe. Eu achei muito bonitinho, né? E ele está bem dentro disso que nós estamos conversando. É uma lenda árabe. 2 amigos estavam fazendo uma longa viagem pelo deserto. Quando, num determinado momento, eles começaram a discutir. Aí, no auge da briga, um deles deu um tapa no rosto do outro. O que foi agredido escreveu na areia: hoje, meu amigo deu um tapa no meu rosto. E seguiram viagem, continuaram a viagem. Depois de alguns dias, eles chegaram num oásis, né? Onde tinha um lago para eles descansar, tomar uma água, tomar um banho, né? Pararam lá no oásis e pararam lá para descansar. Quando eles estavam se banhando no lago, aquele que levou o tapa no rosto começou a se afogar, ia morrer afogado. O outro correu imediatamente, o salvou, tirou ele da água, né? E aquele que foi salvo, logo que ele se refez, ele gravou numa pedra: hoje o meu amigo salvou a minha vida, né? Aí o outro estranhou, né, e perguntou: por que quando eu dei um tapa no seu rosto, você escreveu na areia? E agora que eu te salvei, você gravou na pedra? Aí ele respondeu: eu escrevi o tapa na areia para que o vento do esquecimento levasse embora a lembrança desagradável desse ato, né? E eu gravei hoje na pedra o fato de você me salvar para que fique gravado eternamente na minha memória, né? Então é isso, né? Essa lenda representa o quê, né? Deixa as coisas negativas irem embora, né? Deixa as coisas negativas. Não vamos nos ligar no negativo, vamos nos ligar no positivo, né? E alimentar o positivo. E o perdão é isso. O esquecimento da ofensa é isso. Deixar o vento levar embora, né? E vamos nos ligar ao bem que nós podemos fazer, né? É isso, né? Essa mensagem de hoje, que desejo que seja útil, né? De alguma forma, para todos nós. E vou me despedindo aqui, agradecendo a oportunidade e desejando a todos muita paz, muita harmonia e muita saúde. Nós que agradecemos, Terezinha, a explanação. Muito boa, a historinha ótima. Muito boa. Muito obrigada, viu, Terezinha? Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece
a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre a outra face, a face do perdão. Mostre a outra face, a face do perdão. Mostre a outra face, a face do perdão. Perdoa. Obrigado, Fernando, pelas músicas, pela harmonização. Eu que Espero agradeço. que tenha tocado cada um seu coração, né? Com essas músicas maravilhosas. Obrigado, Fernando. Assim seja. Obrigado a vocês. Vou pedir para a nossa amiga Dircineia fazer o passe virtual, por favor, a fluidificação das águas, né? E a prece final. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossa mente e o coração. Que Jesus possa nos envolver nesse instante com muita paz, serenidade e amor. De coração aberto, te agradecemos, Jesus, pelos teus ensinamentos, do teu evangelho, e que possamos colocá-los todos em prática, principalmente esses ensinamentos da palestra da noite de hoje. Vamos sentir agora a presença de Jesus diante de cada um de nós, fazendo uma grande limpeza através do passe, retirando de nós tudo o que não nos faz bem. Sintamos que nossas forças são renovadas, trazendo paz para o espírito e saúde para o nosso corpo, transmitindo boas energias que restauram e harmonizam nosso ser. Que Jesus coloque a luz, a paz, a saúde no coração e na mente de cada um de nós. E que agora as nossas águas sejam colocadas, fluidos balsâmicos e curador, e que elas se transformem no medicamento para a cura de todos os males de quem dela fizer uso. Se sinta muito bem, com gratidão, fé e confiança. Te agradecemos, Pai, a tua presença junto a nós. E te pedimos que fique sempre conosco, nos iluminando, protegendo, sempre. Que assim seja.